Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um capítulo crucial para a história mundial, o processo de independência na Indochina. Esse tema é de extrema importância, pois a luta pela independência nessa região não só mudou o destino dos países que a compõem, mas também teve repercussões globais que ainda sentimos no dia de hoje. Nesse vídeo, vamos abordar 4 aspectos principais. Primeiro, faremos a contextualização histórica dos processos de Indochina, da independência, entendendo as raízes coloniais e o surgimento dos movimentos nacionalistas. Em seguida, analisaremos os impactos do contexto da Guerra Fria nesses processos, destacando como a divisão do mundo entre os blocos comunista e capitalista influenciaram e intensificaram os conflitos na região. Também discutiremos um pouco sobre o posicionamento em relação ao Brasil com esses eventos, avaliando como o nosso país se posicionou durante todo esse período de intensas transformações globais. Por fim, exploraremos as consequências na atualidade para os países da antiga Indochina, refletindo sobre suas relações com as antigas metrópoles e os desafios que ainda enfrentam. Espero que essa jornada pelo passado e suas conexões com o presente sejam tão enriquecedoras para vocês quanto foi para mim. Então, vamos começar. Agora vamos entender o contexto histórico da época da independência da Indochina, focando em 5 pontos principais. Primeiro, temos a colonização francesa na Indochina, que começou no final do século XIX. A França estabeleceu um domínio rigoroso sobre o Vietnã, Laos e Camboja, explorando economicamente a região e reprimindo a população local. Em seguida, o surgimento dos movimentos nacionalistas, como uma resposta direta à opressão colonial. No Vietnã, o movimento Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, foi o mais influente, combinando o nacionalismo com o comunismo na luta pela independência. O terceiro ponto é o impacto da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, o Japão ocupou a Indochina, enfraquecendo o poder francês e dando um novo fôlego aos movimentos de resistência, que viram a oportunidade de lutar pela independência. O quarto ponto crucial é a Guerra da Indochina, que ocorreu entre 1946 e 1954. Esse conflito foi uma luta intensa entre o Viet Minh e as forças coloniais francesas, culminando na derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu. Por fim, a divisão do Vietnã em 1954 foi um desdobramento dessa guerra, com o norte se tornando comunista e o sul capitalista. Essa divisão não apenas levou à guerra do Vietnã, mas também influenciou os conflitos em Laos e Camboja, deixando um legado de instabilidade na região. O processo de independência da Indochina foi intensamente moldado pelo cenário da Guerra Fria, um período em que o mundo estava dividido entre 2 blocos ideológicos e militares: o comunista, liderado pela União Soviética, e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos. No coração da Indochina, o Vietnã tornou-se o principal campo de batalha desta disputa global. Liderado por Ho Chi Minh, o movimento nacionalista comunista Viet Minh assumiu a vanguarda da luta pela independência do domínio colonial francês. Contudo, a resistência francesa foi fortemente apoiada pelos Estados Unidos, que viam no avanço do comunismo uma ameaça direta à sua esfera de influência global. A derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, marcou o fim do domínio colonial na região, mas não trouxe a paz. O Vietnã foi dividido em 2 partes: o norte, sob o regime comunista, e o sul, sob o regime capitalista apoiado pelos EWA. Essa divisão preparou o terreno para a Guerra do Vietnã, um conflito brutal que se intensificou com a crescente intervenção militar americana. Mas o Vietnã não estava sozinho nesta luta. A Guerra Fria também inflamou os conflitos em Laos e Camboja. No Laos, o movimento comunista Pathet Lao, com apoio soviético e chinês, lutou contra o governo monárquico. Já no Camboja, o radicalismo comunista de Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, resultou em um dos genocídios mais horríveis da história. Assim, a Guerra Fria transformou a luta por independência da Indochina em um conflito de proporções globais. O legado desse período é visível até hoje, na instabilidade política e econômica que ainda marca a região. Durante o período de descolonização afroasiática, o Brasil enfrentava um dilema em sua política externa. Por um lado, o país queria ser visto como um defensor da autodeterminação dos povos, um princípio fundamental para as nações africanas e asiáticas que estavam se libertando do domínio colonial. Esse apoio era importante para fortalecer as relações com essas novas nações
que poderia ser aliados estratégicos no cenário internacional. Por outro lado, o Brasil tinha interesses econômicos e políticos significativos em manter boas relações com as antigas potências coloniais, como Portugal e França. Esses países ainda exerciam uma forte influência global e tinham laços históricos e comerciais importantes com o Brasil. Um confronto direto com eles poderia prejudicar essas relações e os interesses brasileiros. Além disso, o Brasil internamente vivia um período de grandes transformações e desafios sociais, essencialmente relacionados à questão racial. A ideologia da democracia racial promovida no país, que sugeria uma convivência harmoniosa entre diferentes raças. Além disso, o Brasil internamente vivia um período de grandes transformações e desafios sociais, especialmente relacionados à questão racial. A ideologia da democracia racial promovida no país, que sugeria uma convivência harmoniosa entre diferentes raças, contrastava com a realidade das desigualdades sociais e raciais. Esse contexto influenciava a forma como o Brasil enxergava as lutas anticoloniais, muitas vezes de maneira ambígua. Assim, o Brasil optou por uma postura diplomática de equilíbrio. Oficialmente apoiava a descolonização, mas mantinha um discurso conciliador e evitava se envolver diretamente nos conflitos, preferindo a abordagem pragmática, que lhes permitisse navegar entre os interesses conflitantes de apoiar a independência das nações afroasiáticas e manter boas relações com as potências coloniais. Essa estratégia visava projetar o Brasil como uma potência emergente e um mediador no cenário internacional, ao mesmo tempo em que protegia seus próprios interesses econômicos e políticos. A independência da Indochina, que levou à formação dos estados modernos do Vietnã, Laos e Camboja, teve consequências significativas que ainda influenciam a região e suas relações com as antigas metrópoles, principalmente a França. Consequências gerais na atualidade. Primeiro, legado da guerra e conflito. Guerra do Vietnã. A guerra subsequente à independência, especialmente no Vietnã, trouxe décadas de instabilidade, conflitos e dificuldades econômicas. A guerra ainda marca a memória coletiva e as políticas internas, com impacto contínuo na infraestrutura e no desenvolvimento social. Camboja e o Crame Vermelho. Do Camboja, a independência foi seguida por um período de instabilidade extrema com o regime do Crame Vermelho, que resultou em um genocídio. O país ainda está em processo de reconstrução e cura, tanto em termos físicos quanto psicológicos. Desenvolvimentos econômicos. Vietnã. O Vietnã, após décadas de isolamento e dificuldades econômicas, tem se tornado uma das economias mais dinâmicas do Sudeste Asiático. As reformas econômicas de mercado, iniciadas na década de 1980, transformam o país em um importante centro de manufatura global, especialmente em setores como têxtil, eletrônicos e agricultura. Laos e Camboja. Esses países também têm experimentado crescimento econômico, mas a um ritmo mais lento em comparação com o Vietnã. Eles continuam a enfrentar desafios significativos em termos de infraestrutura, educação e pobreza. Integração regional. Todos os três países são membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, que tem promovido a cooperação econômica e política na região. A integração na Ásia tem ajudado a estabilizar as economias e promover a paz e a cooperação entre os países do Sudeste Asiático. Tensões geopolíticas. O Vietnã, em particular, está envolvido em disputas territoriais com a China, no Mar do Sul da China. Essas tensões são um legado das rivalidades regionais e têm implicações para a segurança e a diplomacia na Ásia. Relações com as antigas metrópoles. França. A França manteve uma relação especial com seus antigos territórios na Indochina, caracterizada por laços culturais, educativos e diplomáticos. Instituições como a Francofônia e programas de cooperação educacional continuam a ser relevantes. A França ainda exerce uma influência cultural significativa, especialmente no Camboja e no Vietnã, onde o francês é ensinado como segunda língua em algumas áreas.
Estados Unidos. Os Estados Unidos, após a Guerra do Vietnã, gradualmente normalizam as relações com o Vietnã e outros países da Indochina. Hoje, o Vietnã é um importante parceiro comercial dos Estados Unidos, especialmente no contexto da competição geopolítica com a China. E é isso. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado por assistir.